Salve, salve, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Brainstorm Academy, onde eu, Jojo, apareço sempre para ensinar alguma coisa aí de motion design, tanto para você que quer trabalhar com animação, quanto para você aí, editor de vídeo, filmmaker, que quer aprender um pouco de motion para melhorar o resultado final dos seus vídeos. E hoje eu tô aqui para ensinar 3 efeitos de After Effects que você pode usar para melhorar o seu vídeo ou para deixar ele com uma cara mais criativa. E que efeitos são esses? São efeitos que vocês pedem pra gente. A gente sempre recebe mensagens de vocês lá no Instagram da Brainstorm Academy pedindo para fazer alguns tipos de efeitos, né? Ensinar vocês como que fazem esses efeitos e a gente sempre coleta essas mensagens para trazer aqui pros nossos vídeos do YouTube. Então, se você não segue a Brainstorm Academy no Instagram, não perde tempo, vai lá e manda uma mensagem pra gente sobre o que você quer que a gente venha aqui no canal para ensinar você. Agora aqui no After Effects, o primeiro efeito que a gente vai aprender é o Hand Text, que é esse efeito de textinho que fica tremendo. Há muito tempo atrás eu inclusive ensinei a fazer esse efeito no meu Instagram, só que hoje o After Effects tem uma maneira muito mais fácil da gente resolver este probleminha com um único clique, tá? Bora lá ver como é que faz. Primeira coisa que a gente vai fazer é digitar um texto aqui, então eu vou colocar aqui um texto de Hand Text aqui, eu vou deixar ele bem centralizado para vocês verem melhor como é que o efeito vai funcionar. E aí eu vou colocar uma tipografia que funcione melhor como se fosse uma característica de escrito à mão. Você pode colocar qualquer uma aí que fizer sentido para você. Eu gosto dessa daqui, ó. Quando a gente tira ela da caixa alta, ela fica um formatinho bem legal, como se ela tivesse escrita, beleza? Aí você pode usar qualquer tipografia que você goste, que tem essa característica mais à mão. Se você quiser usar uma tipografia que seja condensada, né, que não seja essas tipografias mais voltadas para uma escrita à mão, pode ser também, funciona muito bem, mas eu gosto de fazer esse efeito sempre com essa tipografia mais à mão, que deixa aí um estilinho um pouquinho mais confortável, mais cozy de se dizer, sabe? Então, depois que a gente escreve nosso texto, é super simples. A gente vem aqui no Effects and Presets, e se o seu After Effects estiver em português ou em inglês, ele vai funcionar provavelmente da mesma forma. Você vai digitar a palavra hand, H-A-N-D, e ele vai aparecer aqui, ó, Hand Draw Effect. Se o seu After estiver em português e não aparecer, você pode digitar mão, por exemplo, que ele já vai chegar nesse carinha aqui, beleza? Você pega esse efeito de Hand Draw Effect e joga ele dentro da sua camada de texto. E aí, dessa forma, quando você der um play, a gente já tá com o efeito pronto, tá? Antigamente a gente tinha que fazer isso de um processo um pouquinho mais manual para modular, só que hoje o After Effects já deixou presetado isso aqui, então você só arrasta e coloca. Se você for videomaker aí, filmmaker, que quer colocar esse efeito em algum texto no teu vídeo e é muito dificultoso, cara, um efeitinho só que você só clica, pronto, resolvido, joga isso aqui no Premiere, coloca lá no teu vídeo que ele já vai ficar muito show. Se você quiser fazer alterações ainda nesse resultado, você tem aqui, ó, na aba de efeitos, todos os efeitos que ele colocou, beleza? Se você achar que as beiradas estão muito distorcidas, por exemplo, você pode vir aqui no Rough and Edges e colocar 10, por exemplo, que você já vai perceber que ele vai já corrigir bastante aquela corrosão que tem nas laterais. Se você acha que essa dançada tá muito rápida, você pode vir aqui, ó, em Wiggle Amount e colocar outro valor menor do que os 500 que tá aqui, né, 1500, coloca aí 750. Aí, ó, 750, quando você der o play, você vai ver que ele já tá bem mais devagarzinho. Então, qualquer alteração que você queira fazer nesse efeito, é só vir aqui no Effects Presets e resolver ele, fechou? Bora pro segundo efeito. O segundo efeito que a gente vai fazer é o efeito de Tilt Shift, mas com a intenção de deixar as coisas em miniatura. Você já deve ter visto aqueles vídeos onde parece que a cena é de algo em miniatura, uma maquete em movimento, né? Então, eu vou ensinar a fazer esse efeito aqui de uma maneira muito simples no After Effects. O que eu vou fazer é dar a impressão de que esse cenário todo que a gente tem aqui, ó, é um cenário em miniatura, é uma maquete. Aí eu vou fazer com que a gente fique acompanhando esse caminhão vermelho por todo o cenário, beleza? Então, a primeira coisa para dar essa impressão de que é algo em miniatura, ele precisa estar acelerado. Então, se eu der play aqui no meu vídeo, dá pra ver que o meu caminhão tá andando normal, né? Nessa cena de drone, ele tá na velocidade normal. A minha sequência, ela já tá com 3 segundos de duração. Então, eu vou pegar aqui essa minha camada, né? Vou clicar com o botão direito, vou vir aqui em Time Stretch e vou deixar ela... Aqui, ó, tá vendo que ela tá com 12 segundos e 10 frames? Eu vou deixar ela com 3 segundos, que é o tamanho da minha composição. E aí, quando eu der o play, aí o cenário tá todo acelerado e é isso aí. Beleza, é isso que a gente quer. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai focar no nosso caminhãozinho vermelho. Vai
vai deixar ele no centro da tela o tempo todo. Eu poderia usar a ferramenta de tracking, que eu ensinei já em outro vídeo, inclusive, só que para ficar mais fácil, vou usar só a ferramentinha de posição. Então eu apertei P, apareceu aqui posição, vou ligar o nosso reloginho de keyframe, vou lá no final, vou pegar meu caminhão, vou botar ele aqui no centro da tela de novo, beleza? Coloquei ele aqui no centro da tela novamente. Vou vir aqui no meio da nossa composição. Vou botar ele aqui no centro da nossa tela de novo. Vou vir aqui nos meus intermédios e vou deixar o meu caminhãozinho aqui sempre no centro, tá? Ó. Tá vendo aqui? Tô deixando ele aqui sempre no centro. Vou até dar um zoomzinho a mais pra ver só que eu tô posicionando ele aqui no centro. Porque daí os keyframes vão mapeando ele aqui. O primeiro também tenho que deixar ele aqui. Beleza. Como ele ficou com esse fundo preto aqui, eu não quero. Eu vou ampliar um pouco aqui o tamanho dele. Vou reposicionar ele aqui e vou verificar os frames se eles estão certinhos. Beleza. Centralizando. Ok. Coisa de 5 keyframes para 3 segundos tá ótimo já. Já dá para fazer aqui. Então, dando play, já vi que o meu caminhãozinho tá aqui, ó, centralizado o tempo todo. Então, eu só vou selecionar esses keyframes. Vou pegar a minha ferramenta que é de Convert Vertex Tool e vou clicar em qualquer um dos pontos para suavizar todos eles, beleza? Aconteceu que eu suavizei todos eles. Agora eu vou tirar a minha guia aqui e vou dar play de novo. Beleza. Tenho aqui o meu caminhãozinho centralizado o tempo todo. Ok. Agora que a gente terminou isso aqui, eu vou pegar minha camada, vou clicar em Ctrl Shift C e vou colocar ela dentro de uma pré-composição. Vou colocar aqui, ó, Move All Attributes, a New Composition, e clico em OK. Beleza, então agora a gente já não tem mais os nossos keyframes, tá tudo melhorzinho pra gente conseguir aplicar o efeito. E a gente vai vir aqui na nossa pré-composição e vai colocar o efeito Camera Lens Blur. Colocamos o nosso efeito, a gente já viu que já começou aqui o desfoque, tá certo? Ó, se eu aumentar aqui, ele já vai desfocar total. Então eu vou deixar aqui no valor de 35, só pra gente ter aqui o desfoque. E agora o próximo passo é a gente criar o mapa de profundidade do Tilt Shift. Então, eu vou vir aqui na nossa ferramenta de retângulo, vou dar 2 cliques para ele ficar com o tamanho da nossa camada. Se o seu tiver aqui, ó, em um shape totalmente sólido, você vai segurar o Alt e vai clicar uma vez aqui, ó, na nossa cor do Fill, e ele vai trocar automaticamente pro gradiente, beleza? Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar o símbolo de preto aqui, ó, né, do nosso gradiente, vou colocar ele lá aqui embaixo, bem na pontinha, e vou pegar o branco e vou colocar ele aqui em cima. E aí a gente cria um mapinha de profundidade para aplicar aqui no nosso Camera Lens Blur. Então eu vou pegar aqui o nosso, vou dar até pra gente renomear, vou colocar aqui, ó, mapa de profundidade. Peguei nosso mapa de profundidade, vou jogar ele para baixo do nosso vídeo. Agora eu volto aqui no nosso vídeo. Aqui em Blur Map, tá vendo, ó, do efeito? Eu vou aqui em Layer e escolho a nossa opção mapa de profundidade. E aí a gente já tem esse efeito aplicado do Tilt Shift. Tá vendo que o foco tá aqui embaixo, onde tá o nosso preto? Então o preto vai ser o foco e o nosso branco vai ser o desfoque. Agora a gente vem aqui, ó, em Blur Focal Distance e a gente vai posicionando até o foco ficar aqui no nosso caminhão, ó. Deixa eu colocar aqui uns 138, beleza. Tá vendo que a nossa faixa de foco tá totalmente aqui, ó, no nosso caminhão? É isso que eu quero. Agora que eu dei o play aqui, você consegue ver a faixa de foco só ali onde está a região do nosso caminhãozinho. E aí, para dar essa impressão de que é, de fato, uma maquete total. Olha que legal. A gente pode também, ó, eu posso até aumentar um pouquinho a minha composição aqui do caminhãozinho. Vou deixar aqui em 130, porque daí dou até uma impressão de que ele é menorzinho ainda, tá vendo, ó? Então, ele tá ainda bem menorzinho, é uma maquete e o foco tá todo ali, tá vendo? Criar isso é uma parada muito fácil, fazer esse efeito, ele é um efeito muito simples. Uma coisa que a gente pode fazer legal, inclusive, é pegar o nosso efeito de texto, ó, que a gente fez ali do Rend Text, jogar ele aqui em cima, ó, posso colocar ele até aqui em cima, e a gente vai lá na camada dele e a gente pode descrever aqui, ó, Tiny Truck, né? Que o caminhãozinho ali é Tiny Truck. A gente colocou aqui, ó, e ele já tá aparecendo aqui. Se quiser deixar ele com uma cara mais legal, a gente pode aplicar um efeito aqui de Fill e botar um amarelinho, que eu acho que o amarelo vai dar um pouquinho mais de destaque. Ah, aqui, ó. Não deu tanto, mas já tá bem mais confortável. E aí, quando a gente dá play, a gente tem esse efeito muito fácil de fazer, muito tranquilo, super rapidinho. Você pode pegar suas imagens, se você quiser dar essa impressão em algum momento do seu vídeo, tá aí como é que faz.
Aqui você tá vendo uma outra imagem que eu peguei e apliquei o mesmo efeito, tá? Super simples de fazer para dar também essa sensação, ó. A gente poderia, inclusive, pegar e dar um zoom aqui nessa imagem, né? Ó, se eu pegar aqui para alinhar e colocar aqui, ó, dá essa impressão de quanto mais próximo você tiver do elemento, mais a impressão de que ele é uma maquete mesmo acontece, né? Aqui eu tenho outro exemplo que eu também fiz de um carrinho andando ali numa estrada de gelo, também passando essa impressão de maquete. E por último eu fiz esse efeito aí de maquete miniatura com essa imagem que particularmente ficou muito bacana, porque tem bastante carrinho andando e a gente tá focando naquele carrinho branco que tá totalmente centralizado, um efeito muito fácil de fazer, que dá pra você fazer umas criações bem bacanas, deixar o seu vídeo diferente. E antes de eu ir pro último efeito, eu quero avisar você que tá rolando a Black Storm. Todos os conteúdos da plataforma estão em promoção por tempo limitado. E lá dentro eu tenho o curso Fábrica de Motion, né? Meu curso onde eu ensino do zero ao avançado o domínio para você se tornar um motion designer profissional. Lá dentro eu trabalho com 5 projetos práticos, além de outros exercícios que vão levar você a um aprendizado um pouco mais lúdico e muito mais funcional de como se tornar um motion designer. O curso tá com 40% de desconto, então não perde essa chance, clica no link aí na descrição ou no primeiro comentário fixado e garante a sua oportunidade de se tornar um motion designer profissional. Agora bora pro nosso último efeito. Pro nosso último efeito, a gente vai fazer um texto girar em torno dessa menina que tá aqui na nossa tela, tá? O que eu fiz, já deixei pronto aqui, o que é bacana, né, da gente fazer. Eu já recortei essa menina, então se a gente pegar o nosso vídeo, ó, eu peguei esse vídeo aqui, recortei ela com Roto Brush, que eu também já ensinei em outro vídeo do canal. Então eu tenho aqui ela recortada só para descolar do fundo, certo? Por que eu fiz isso? Pra gente fazer o nosso efeito de texto girando em torno dela, que é muito fácil de se fazer. E antes que você imagine, a gente não precisa fazer isso em 3D, beleza? O 3D deixa o After Effects muito mais pesado. Então se você quer uma forma mais simples de não puxar tanto processamento do seu computador, eu vou ensinar como fazer ela agora. A primeira coisa que eu vou fazer é digitar um texto aqui, ó, que pode ser redes sociais. Só que eu vou trocar essa tipografia. Eu vou botar aqui uma tipografia bem quadradona que eu acho que vai ficar mais interessante. Vou colocar essa Montserrat Black aqui, só que eu vou deixar tudo em caixa alta. E aí, para ficar um círculo mais interessante, eu vou digitar mais vezes aqui, ó, redes sociais, e mais uma vez, talvez? É isso. Então eu vou dar espaço, ponto, espaço, redes sociais. Beleza, espaço, ponto, espaço, que é para ele sincar ali com o último, a primeira palavra no caso, né? Aí agora a gente vai aplicar nele um efeito que é o cylinder. Então, ó, se a gente digitar aqui cylinder, ele já vai aparecer rapidinho e aí ele já vai dar esse efeito pra gente. Quando a gente vem aqui no nosso Effects Controls, a gente vê que a gente tem essas opções aqui de posição, rotação, luz, né, shading. E aí eu vou vir aqui na rotação, pegar o nosso eixo de rotação aqui, o X, e vou deixar ele mais assim, ó, tá vendo? Pra gente já conseguir ver o efeito que ele dá pra gente. Só que daí eu quero com que ele fique, o rádio dele fica maior, né? O raio dele fica maior em torno dela. Então, ó, vou até pegar um momento da mão dela, que a mão dela tá aqui, ó, e eu vou fazer esse raio ficar maior. Então, ó, vou aumentar aqui pra ficar pra fora do nome dela. É isso aí. Temos. O que eu vou fazer também é diminuir a minha tipografia para aparecer ali, ó. Tá vendo aqui no fundo, aqui no rosto dela, ó? Aqui, ó. Tá vendo que esse espaço? Agora eu quero juntar essa bolinha mais próxima aqui do nosso C. Na verdade, acabei de ver que foi um problema colocar 3 vezes a escrita. Então, eu vou apagar aqui até... Quer ver? Eu vou tirar o efeito para ficar mais fácil. Vou apagar esse segundo aqui, ó. Pronto. Apaguei, vou deixar só 2. E vou recolocar o efeito. Beleza? Recoloquei o efeito. Agora eu vou aumentar a tipografia aqui até a bolinha ficar encostadinha lá. Opa! Na verdade está tendo um problema porque o texto ele tá muito pela beirada aqui. Então vamos para o alinhar e vamos deixar ele bem centralizado. Temos ele centralizado. Perfeito. Agora eu vou voltar para meu caractere aqui e vou aumentar um pouquinho o texto até a bolinha ficar interessante ali, ó. Aí. Opa, tá bom assim, sim tá legal. Então aqui a gente já tem o nosso círculo, beleza? E aí agora aqui no Effects Controls a gente vai operar algumas coisas para deixar ele mais interessante. Quando a gente olha para o vídeo dela aqui, ó, a iluminação tá vindo aqui da esquerda para a direita. E no nosso círculo não é isso que tá acontecendo. Então a gente vem aqui, ó,
no light, né, na luz. E a direção da luz, a gente coloca para ela vir daqui, ó, desse lado de cá. Beleza? Então agora a luz está vindo desse lado, que é muito mais compatível com de onde a iluminação está vindo. Uma coisa que a gente pode fazer também aqui, ó, no lightweight, a gente pode aumentar esse valor para a gente diminuir um pouco essas sombras, tá vendo? Ó? Não deixar tão forte igual tava. Então a gente pode deixar aqui, neste momento onde é que ele tá, certo? E aí agora que vem o pulo do gato, para ele ficar girando em torno dela, porque você tá vendo que ele tá passando na frente, certo? Aqui no nosso render, ó, render, ele tá em full. Se você colocar ele em outside, ele vai só aparecer o que está fora do círculo. Então, o que a gente tem tecnicamente na frente. Se a gente colocar ele em inside, ele vai aparecer só o que está dentro do círculo, que tecnicamente é o que está ali dentro. Então, se a gente pegar aqui o inside e colocar atrás da menina recortada, a gente já tem esse efeito, certo? Se a gente duplicar, colocar um acima dela recortada e neste render a gente colocar o outside, a gente já tem o nosso efeito. Então, a gente tem aqui a parte inside atrás dela, a parte outside na frente dela. E aí, pra gente sincar os efeitos, então, quando eu girar um, girar o outro, né? Porque agora a gente tá com duas camadas, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai selecionar as duas, apertar E para aparecer aqui o efeito de cylinder. A gente pode abrir aqui, cada um aqui na nossa timeline. A gente primeiro vai fazer aqui posição. Primeiro eu abro posição de um e o posição do outro. Aí eu vou pegar aqui, ó, caracolzinho do position X, colocar no primeiro. Caracolzinho do position Y, colocar no position Y do outro, né? Caracolzinho do position Z no position Z do outro. Agora eu fecho aqui o meu position, abro aqui o meu rotação, beleza? Tem a rotação aqui. E agora a mesma coisa. Caracolzinho da rotação X, colocar aqui no X de cima. Caracolzinho da rotação Y, coloca no rotação Y da camada de cima. Caracolzinho da rotação Z, a gente coloca aqui na rotação Z ali da camada de cima. Colocamos isso, que são os movimentos que a gente vai usar para fazer a animação. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente pode aqui, ó, deixar a nossa camada de baixo, que a gente não precisa fazer mais nada, porque agora a gente vai operar tudo por cima e começar. Aqui a gente tem, ó, o nosso Y vai ser a camada que a gente vai usar para girar em torno dela. Então eu vou pegar aqui o Y, selecionar aqui, eu posso colocar ele para dar uma volta completa? Acho que não precisa dar uma volta completa, então eu vou colocar 0,7. Coloquei 0,7 e aí fica assim, ó. Tá vendo que já tá tendo a leitura, então já dá pra ver ali redes sociais e tudo mais. Eu até diminuí aqui pra 3 segundos, mas quando a gente jogar pra 5 vai dar uma leitura completa, mais do que necessário. Então a gente já tem o giro pronto em cima dela. Agora a gente pode brincar com outras coisas que ficam muito mais interessantes. Ó, eu vou vir aqui na posição da minha primeira camada, porque daí o resto vai seguir, né? Vou vir aqui no meu eixo Y, né? Que é o meu eixo de vertical. Ligo o meu reloginho aqui. Vou avançar 30 frames pra frente, né? 30 frames pra frente. Vou ligar meu outro reloginho aqui. Vou voltar aqui no primeiro e vou jogar ele lá pra baixo, ó. Olha que legal. Ele vai sair como se ele tivesse um bambolê, né? Em volta dela. Ele vai subir ali, ó. Então eu coloquei ele aqui pra baixo. Segurei, apertei F9, abri o Speed Graph e fiz esse movimentinho aqui, para ele sair bem rápido e chegar bem devagarzinho. Então com esse movimento de baixo para cima, ele já dá essa sensação super legal. E aí agora a gente pode fazer também, esse bambolê tá um pouco mais flutuante em torno dela. O que a gente pode fazer aqui? Ó, a gente pode pegar aqui a rotação Z, né? Ó, aqui em cima você vai ver que o Z ele faz isso aqui, ó. Ele vai mexer nessa proporção. Então, vou voltar aqui no começo, vou deixar aqui, não sei, talvez um 10. Pode ser até aqui, um menos 15. Peguei menos 15, liguei o keyframe, joguei ele lá pro comecinho, aí eu vim aqui no final e coloquei 15 positivo, porque daí ele vai ficar nessa girada aqui. Você pode também ligar o motion blur dessas duas camadas, né? Aqui, ó, tem muita gente que gosta do motion blur, então se você ligar o motion blur aqui também, ele vai dar a sensação quando ele estiver fazendo o movimento. E aí, dessa forma, o nosso efeito fica assim. Ele é um efeito super simples de fazer, bem menos complexo que se fosse um 3D, por exemplo, né? Eu acho que assim é uma forma mais fácil de fazer, mas principalmente mais leve, né? O PC vai ficar bem menos sobrecarregado de fazer um efeito assim. E é um efeito bem tech, né? O pessoal gosta muito de usar isso para questão de tecnologia, por isso que eu peguei uma imagem de uma menina mexendo no celular, coloquei redes sociais. E você viu aí que é um efeito muito fácil de fazer. E dessa forma eu concluo 3 efeitos aí muito práticos e muito criativos de você fazer para sua edição de vídeo. Se você quiser aprender mais algum efeito aí dentro do After Effects,
manda pra gente lá no direct da Brainstorm Academy, pode mandar também no meu direct se você quiser, fique à vontade, mas mande pra gente, a gente vai ensinar o que você quiser aprender. E principalmente não se esqueça que tá rolando a Black Storm, o Fábrica de Motion com 40% de desconto pra você sair do zero e virar um profissional de Motion Design, beleza? Eu vou ficando por aqui e aí na tela estão aparecendo outros vídeos voltados pra questão de efeitos e Motion Design dentro do After Effects, direcionados para a edição de vídeo, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!